Capítulo 2. Programando o universo, a ciência da crença. Pode ser que o universo seja apenas um gigantesco holograma criado pela mente. David Bohm, 1917-1992, físico. O que parece ser é, para aqueles a quem isso parece ser. William Blake, poeta, 1757-1827. Justamente quando estávamos nos acostumando com as leis da física e da biologia e nos convencendo de que poderíamos dominar a natureza, tudo mudou. De repente, somos informados de que os átomos não se parecem mais com minúsculos sistemas solares e o DNA não é bem a linguagem que pensávamos que fosse. E agora descobrimos que é impossível para nós simplesmente observar nosso mundo sem afetá-lo de alguma maneira. Nas palavras do físico John Wheeler, da Universidade de Princeton, tínhamos essa ideia antiga de que existia um universo lá fora. A ênfase é minha, e aqui dentro estava o homem, o observador protegido com segurança do universo por uma placa de vidro de 15 centímetros de espessura. Referindo-se aos experimentos do fim do século XX, que nos mostram como o simples fato de olhar para algo realmente muda o que estamos olhando, o Wheeler continua. Agora aprendemos com o mundo quântico que até mesmo para observar um objeto tão minúsculo quanto um elétron, temos de quebrar aquela placa de vidro. Temos de chegar lá, dentro. Portanto, a velha palavra observador simplesmente tem de ser riscada dos livros e precisamos substituí-la pela nova palavra, participador. Em outras palavras, as descobertas revelam que contribuímos ativamente para a criação de tudo que vemos no mundo ao nosso redor, exatamente como as tradições espirituais do passado diziam que fazemos. À luz de tais descobertas, encontramos-nos agora em uma encruzilhada curiosa, onde devemos decidir quais de nossas crenças sobre o mundo são verdadeiras, quais não são, o que funciona e o que não funciona. O interessante subproduto do ato de fazer isso é que ele também nos proporciona uma nova compreensão de onde e de como a ciência e a espiritualidade se encaixam em nossa vida. Com os fundamentos de que a ciência considerava sagrado, desmoronando em tantos aspectos e com a física quântica nos dizendo que, quando observamos algo, nós mudamos o que estamos observando, a linha entre ciência e espiritualidade tornou-se muito confusa. E é por isso mesmo que a comunidade científica tem considerado com tanto ceticismo o poder da crença. Quando falamos sobre o poder das forças invisíveis, como o da crença, para muitos cientistas, cruzamos a linha que separa a ciência de todo o restante. Talvez seja precisamente porque essa linha é tão difícil de definir que muitas vezes aprendemos sobre ela somente depois de já tê-la cruzado. Minha crença pessoal é a de que, relaxando as fronteiras que tradicionalmente mantêm a ciência e a espiritualidade separadas, acabaremos por encontrar o poder de uma sabedoria maior. Com as novas descobertas, mostrando que a consciência afeta tudo, desde as células de nosso corpo até os átomos do nosso mundo, a crença está claramente na linha de frente dessa exploração atual. Curiosamente, ela também se tornou o lugar onde a ciência, a fé e até mesmo a espiritualidade parecem estar encontrando um terreno comum. Crenças que mudam nosso corpo. Quando eu estava na escola, ensinaram-me que, independentemente do que eu pudesse pensar, sentir ou acreditar, o mundo ao meu redor não é afetado por isso. Não importa o quão poderosamente eu era inundado com amor, medo, raiva ou compaixão, diziam-me que o mundo nunca seria impactado diretamente pelas minhas experiências interiores, porque elas não eram realmente reais. Em vez disso, eram apenas algo que acontecia misteriosamente comigo, sozinho, dentro do meu cérebro, e eram insignificantes no esquema geral do universo. Como observamos anteriormente, o novo gênero de investigação científica mudou para sempre essa visão. Um título de um estudo de 1998, realizado no Instituto Weizmann de Ciência de Revolt, em Israel, diz tudo. Quantum Theory Demonstrated, Observation Affects Reality, Teoria Quântica Demonstrada, a observação afeta a realidade. Em palavras que soam mais como a hipótese de um filósofo do que a conclusão científica,
O artigo descreve como afetamos a realidade apenas observando. Esse poderoso fenômeno tem chamado a atenção de inovadores que se estendem desde médicos e cientistas a clérigos e artistas. Os resultados são claros, as implicações são estonteantes. Os estudos comprovam que, em vez de ser protegido de nosso mundo e dos objetos e fatos que tornam a vida como ela é, estamos intimamente conectados com tudo, desde as células dos nossos corpos até os átomos do nosso mundo, e também com tudo que está além disso tudo. Nossa experiência de consciência expressa como sentimento e crença faz a conexão. O ato de simplesmente olharmos para o nosso mundo, projetando os sentimentos e crenças que temos à medida que focamos nossa percepção nas partículas com que o universo é feito, muda essas partículas enquanto as olhamos. Com essas descobertas em mente, é natural indagar qual papel essa relação entre observação e realidade desempenhou em nossa vida cotidiana no passado. Será que já testemunhamos os efeitos de nossas observações e simplesmente não reconhecemos o que estávamos vendo? Será que nosso papel como participadores pode explicar mistérios como a remissão espontânea de doenças ou curas milagrosas? E se podem, o que essas conexões nos contam sobre nosso próprio bem-estar? Embora a situação a seguir seja hipotética, ela é criada como composto de vários exemplos tirados da vida real, de algo que os médicos veem rotineiramente, mas são treinados para descartar, porque não há uma explicação racional capaz de responder pela cura obtida sem remédio. No entanto, como veremos, há uma razão científica, e a mesma ciência que descarta essas curas espontâneas como milagres, na verdade revela-nos o mecanismo que explica por que elas funcionam. No refeitório faz de conta de um hospital, faz de conta em algum lugar, em uma grande cidade, na costa do leste dos Estados Unidos, dois médicos estão discutindo uma cura misteriosa e bem-sucedida que ocorreu com um de seus pacientes. É bem-sucedida porque os crescimentos anômalos de tecido nas pernas da paciente desapareceram repentinamente. É misterioso porque, embora os médicos dissessem a ela que estavam lhe administrando um novo tratamento que iria curar sua condição, na verdade, tudo o que ela recebera foi água de torneira misturada com um corante colorido. Ela fazia parte de um experimento duplo cego, no qual ela e outros pacientes com condições semelhantes foram selecionados aleatoriamente e informados de que um tratamento inovador e revolucionário lhe seria aplicado. Alguns receberam remédio real e outros simplesmente receberam água colorida. A chave nesse estudo é que todos os pacientes foram informados de que, quando o tratamento chegasse ao fim, sua condição seria curada. No caso da paciente dos médicos, o corante desapareceu em 24 horas. Quando o fez, a condição dela também desapareceu. Vamos ouvir como os médicos, um deles fechado à crença, isto é, um cético, e outro aberto à crença, isto é, aberto ao poder da crença, discutem o milagre durante o almoço. Médico aberto à crença. Que grande cura, que maneira fantástica de terminar a manhã. Tudo o que fizemos foi ajudar a mulher a acreditar em sua recuperação. Quando fizemos, suas crenças se tornaram as instruções que comandaram seu corpo, o qual então assumiu o controle. Sabia exatamente o que fazer e se curou. Médico cético. Espere um pouco, não vá tão depressa. Como você sabe que foi a mulher que se curou? Como você sabe que era seu corpo que sabia o que fazer? Talvez a condição dela fosse, para começar, puramente psicossomática. Nesse caso, nós simplesmente curamos uma condição psicológica e a cura dos tumores foi um subproduto. Médico aberto à crença. Precisamente, esse é o ponto essencial. Os novos estudos estão mostrando que muitas das doenças físicas que tratamos são o resultado de experiências psicológicas, crenças subconscientes que programam o corpo. A condição que acabamos de tratar foi a expressão da experiência interior de nosso paciente, suas crenças. Médico cético. Se isso for verdade, então onde isso nos deixa? Estamos curando condições físicas ou psicológicas? Médico aberto à crença. Precisamente. Médico cético. Isso muda tudo. Creio que gostava mais quando o paciente estava fora de cena e éramos nós os que fazíamos a cura. Médico aberto à crença. Agora você acabou de perder um ponto essencial. Nós nunca estivemos fazendo a cura. É exatamente isso
que nós agora reconhecemos no placebo. Ele engana os pacientes para que se reconectem com sua própria relação crença-corpo. Eles ainda estão fazendo a cura. Médico cético. Ah, sim, está certo. Eu sabia que... muito se sabe que as crenças têm poderes de cura. A controvérsia está centralizada em saber se é ou não a própria crença que faz a cura, ou se a experiência da crença desencadeia um processo biológico que, em última análise, leva à recuperação. Para o leigo, a distinção pode soar como a situação de se perder em minúcias.